Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos aqui participando alunos de graduação, de pós-graduação, provavelmente ex-alunos também, além de outros convidados. Foi um convite extenso e, em nome do SENAC, eu agradeço a presença de todos, em especial agradeço à professora Chiles de Oliveira por nos dar a oportunidade de apresentar, né, de tratar desse tema tão importante, né, para esse contexto atual. Apresentando a professora Chiles, ela já foi aqui, uma colega nossa, professora do SENAC. Hoje, a formação dela, a professora Chiles, é jornalista, além de professora, é jornalista, além de professora universitária, né, jornalista, mestre em comunicação e práticas de consumo na SPM, coach pelo IBC, e há alguns anos ela então começou seus estudos sobre suas pesquisas sobre psicologia positiva, também conhecida como psicologia da felicidade. E vou passo a palavra a ela então, que pode se apresentar melhor, para que ela trabalhe então e possa apresentar esse tema tão importante para nós e novamente em nome do Senac agradecemos aí a sua presença, professora. Muito obrigado. Oi, Luiz. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de poder estar aqui falando para os alunos do SENAC. Sei que tem alunas minhas aqui também. E eu adoro, né? Fui capturada pela ciência da felicidade, pela psicologia positiva. Tem um site chamado Felicidade Sustentável, onde a gente disponibiliza bastante conteúdo dessas pesquisas. E realmente a gente vai galgando a nossa carreira e ao longo dela a gente vai se descobrindo, vai florescendo. Eu falo que eu sou jornalista por formação, minha primeira formação. Eu sou professora por missão, amo contribuir e transmitir, né, o que eu aprendo. E eu sou agora, revelei meu propósito, que é continuar esse trabalho do Martin Seligman, que é o pai aí da psicologia positiva, para levar a ciência da felicidade a mais pessoas, seja no âmbito da universidade, acadêmico, nas organizações, nos cursos livres, porque a gente pensa que a gente sabe, né, sobre felicidade, a gente tem muitos conceitos, mas a gente também tem muitos preconceitos. E a ciência da felicidade vem nos dizer como, né, a gente pode desenvolver mais bem-estar, como a gente pode revelar o nosso propósito, que é o tema da nossa palestra. Então, eu queria combinar com as pessoas que estão aqui, que ouviram, né, o convite e que querem aprender um pouco mais sobre a psicologia positiva, sobre a ciência da felicidade, sobre como a gente manter essa felicidade de uma forma mais duradoura, que quem quiser fazer perguntas, o professor Luiz vai estar ali moderando o chat, então vocês podem escrever ali no chat alguma pergunta, enfim, que queiram fazer, e eu vou responder no final, tá? Então, vou desenvolver o tema e, ao final, a gente abre para trocas, para partilhas, para perguntas, e vocês fiquem muito à vontade, tá bom? Então, vou compartilhar aqui o slide. Ele estava aí, né, com o tema, palestra, propósito e felicidade no trabalho, mas como é que a gente vai falar de felicidade nesses nossos tempos? Como é falar de bem-estar, sendo que o mundo lá fora parece que está muito enlouquecido, parece que as pessoas só veem coisas ruins, parece que é um caos, né? Como falar de felicidade? Por que, então, que a felicidade, ela passa a ser uma pauta? Qual é a necessidade de se falar de felicidade, tanto na academia quanto nas organizações ou na vida pessoal? Será que a gente realmente está vivendo uma vida feliz e realizada? A notícia é que a felicidade ela vira tendência desde 1970, quando o ministro do Butão, o rei do Butão, fala que mais importante do que o PIB, o Produto Interno Bruto, é o FIB, a Felicidade Interna Bruta. E ele leva esse conceito até a ONU em 2012,
É, isso mesmo. Em 2012 é instituído o Dia Internacional da Felicidade e hoje muitos países querem levar essa gestão da felicidade interna bruta para suas nações. Muitas empresas estão também trabalhando para que as pessoas realmente encontrem ambientes, condições ambientais, circunstâncias que ajudem elas a viverem com mais bem-estar e mais florescimento. Então, a empresa pode fazer a sua parte, a nação pode também desenvolver a sua parte, mas vamos lembrar que cada um de nós é responsável. É autorresponsabilidade sobre como vivemos nesse mundo e aquilo que a gente pode fazer para também transformar a nossa sociedade e ter um mundo mais justo e mais sustentável. Então, por que falar de felicidade? Porque a gente não está vivendo um mundo feliz. Então, de acordo com a OMS, a depressão é o maior motivo de afastamento no trabalho. Isso é uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa global, e, infelizmente, esses números só têm aumentado pós-pandemia. A gente também vive, aqui no Brasil, né, os transtornos de ansiedade, a síndrome de burnout. Então, na verdade, no mundo inteiro as pessoas estão vivendo essas doenças mentais e a gente do Brasil, nós brasileiros também estamos ali no ranking, né, na segunda posição, no caso da depressão, mas na América Latina a gente está aqui em primeiro lugar. E isso é muito triste. Em transtorno de ansiedade, a gente ocupa o primeiro lugar no ranking global, infelizmente. Então, apesar do Brasil até ser chamado Brasil do samba, da alegria, os números mostram que há muita infelicidade, há muita doença mental, há muita depressão, e dessa forma perde a nação, perde as empresas, né, perde a própria pessoa, né, que não encontra motivação para viver uma vida de florescimento, porque não sabe como fazer isso. E a gente vai trazer um pouco dessa questão para vocês. E aí, tem essa frase do Jeffrey Sachs, um economista americano, que eu acho muito interessante, porque ele falou, né, essa fala dele foi no Fórum Econômico Mundial, onde ele coloca que comportamentos aditivos, ou seja, né, compulsões, estão causando infelicidade severa. Governos e empresas devem definir políticas para mitigar o sofrimento. A nossa sociedade, ela vive um paradigma de medo, de ansiedade, de competição, de muita insatisfação, porque ela corre atrás de uma felicidade condicionada. E a gente vai ver que essa felicidade não se sustenta. Então, um economista falar sobre felicidade, nessa frase, promover felicidade é também combater o sofrimento. Então, a felicidade, ela é interdisciplinar. A psicologia fala de felicidade, a filosofia fala de felicidade, a economia falando de felicidade, porque pessoas infelizes produzem menos. E é preciso olhar para as pessoas e colocar ela na centralidade dessa grande teia, desse grande momento que a gente está vivendo, né? Então, esse professor é o professor Tal Ben-Shahar, e ele é o professor mais conhecido ali da disciplina de felicidade de Harvard. Ele popularizou, então, a ciência da felicidade. A psicologia positiva, ela nasce na Universidade da Pensilvânia, com o professor Martin Seligman, mas quando ela vai para Harvard, e ela é uma das disciplinas mais concorridas, porque ele percebeu que os alunos estavam infelizes, que tudo que eles queriam era entrar em Harvard, e eles entraram, e aí eles estavam estressados, insatisfeitos, desmotivados, ele queria entender isso. E ele leva, então, abre a disciplina de felicidade, que foi a disciplina que mais atraiu alunos, e hoje, claro, além de Harvard, ele dá palestras, e ele foi convidado para fazer aí, né, participar de um evento onde ele coloca que empresas precisam cuidar da segurança psicológica dos funcionários. Então, o governo tem a sua
parte, a empresa tem sua parte, nós temos a nossa parte, né? Ele coloca aqui também que o professor, né, defende que ser feliz não é uma bobagem, né? E que companhias devem criar espaços para que seus funcionários possam se recarregar, fazer pausas e trabalhar melhor em equipe. Então, a gente vê que o tema da felicidade, ele é primordial nos dias atuais, porque as pessoas estão vivendo num estresse alucinante, com uma demanda de trabalho muito grande, e elas precisam ser olhadas e cuidadas, e é preciso criar, então, estratégias para que a gente possa ter condições de elaborar, tanto internamente, por meio do autoconhecimento, o que nos torna feliz, o que é importante para a vida da gente, quanto também ter a segurança psicológica, né, difundida aí pelas organizações, criando programas de felicidade, criando programas de inteligência emocional, criando programas, né, de autoconhecimento. É muito importante isso. E também aqui como um contexto, eu queria trazer essa frase, né, do futurologista britânico Ian Pearson. Eu li um texto dele no LinkedIn e fiquei muito encantada, porque ele fala que muitas profissões vão deixar de existir, isso a gente sabe. Outras profissões vão nascer, umas até já deixaram de existir, né? Foram aí colocadas, substituídas pela inteligência artificial, e muitas outras profissões irão surgir. Quais a gente ainda não sabe, nesse mundo da tecnologia, tantas coisas surgem, né, do dia para a noite. Mas uma coisa que ele coloca, que habilidade emocional é o que vai importar no mercado de trabalho. Quando a gente fala de habilidade emocional, a gente está falando sim de inteligência emocional, a gente está falando das soft skills, né, cuja inteligência emocional faz parte dessas soft skills. Por longo tempo, apenas as hard skills eram colocadas como importantes, então a sua formação acadêmica, seu MBA, né, a sua pós-graduação, as suas habilidades técnicas eram, né, valorizadas acima das emocionais. Porém, hoje o mercado de trabalho valoriza muito a questão da habilidade emocional, das soft skills. E a felicidade, as happiness skills, estão dentro dessas soft skills. Né? Eu tenho, inclusive, um programa que chama 7 habilidades para a felicidade. Porque a habilidade é algo que a gente adquire. A gente não nasceu com essa capacidade, né? Então, uma capacidade adquirida, que pode ser, então, treinada, que pode ser desenvolvida. Então, inteligência emocional pode ser desenvolvida, happiness skills podem ser desenvolvidas. A gente pode, sim, transformar a nossa realidade por meio daquilo que a gente aprende, pratica. Eu gosto muito da frase que informação, ela precisa ser transformada em conhecimento. Esse conhecimento precisa ser colocado em prática. E a prática desse conhecimento precioso transforma-se ao longo da nossa vida em sabedoria. Então, não adianta só ouvir, a gente precisa praticar. A gente precisa, por meio da prática, no nosso cotidiano, diariamente, um passinho de cada vez, transformar a nossa realidade. Isso é possível. E durante muito tempo, trabalho era uma caixinha e felicidade era outra caixinha. Trabalhar ou ser feliz? Antigamente, na modernidade, né, nos tempos modernos, sim, não se misturava essas duas coisas. Ah, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, né? Você vai ter uma carreira e ok, faz isso. Felicidade você vai viver quando você estiver com seus amigos, quando você estiver casado, né? Enfim, em outras circunstâncias ambientais. Porém, isso não nos satisfaz mais. A gente quer sim trabalhar e ser feliz. E é possível, minha gente. Né? Vou aqui compartilhar com vocês. A gente pode trabalhar e ser feliz, desde que a gente tenha consciência de que felicidade é essa. Por isso que eu vou começar, em vez de falar de propósito, falar de felicidade. Para Aristóteles, a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. E a psicologia positiva, ela bebe da filosofia também. Né? Então, ela vai buscar
a base filosófica da aristotélica para falar de felicidade. A felicidade, apesar de ser o maior desejo do ser humano durante toda a nossa civilização, infelizmente, ela é mal compreendida. Porque a gente pensa que a felicidade é algo que vai vir pronto. Porque a gente pensa muitas vezes que a felicidade, né, cai do céu, ou a felicidade para algumas pessoas, elas têm sorte. Felicidade não tem nada a ver com sorte, nem com passe de mágica, nem com pílula mágica. A felicidade, ela é uma atividade, pois não está acessível àqueles que passam a vida adormecidos. Então, a felicidade é uma atividade, a felicidade, ela é, inclusive, uma habilidade, a gente vai ver isso. Então, não cruze os seus braços e foque apenas, né, em, sei lá, às vezes no próprio trabalho, esperando que a felicidade vá acontecer por uma consequência. A felicidade, ela depende das suas ações intencionais. A felicidade, no construto da psicologia positiva, com a Sonja Lyubomirsky, né, nesse artigo acadêmico que ela publicou em 2005, ela fala que a felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a vida é boa, significativa, que a vida tem sentido e vale a pena ser vivida. E a doutora Sonja Lyubomirsky, ela é PhD, ela é uma referência na psicologia positiva, e vocês percebem, né, percebam aí que ela está conversando com Aristóteles, porque quando Aristóteles fala que a felicidade é uma atividade, e quando a gente fala, né, na psicologia positiva que a felicidade é uma experiência, ela passa, né, pela nossa ação. O bem-estar não pode existir na nossa cabeça. Eu não tenho que ter uma ideia, uma idealização sobre felicidade. Eu tenho que trazer estratégias para a felicidade conviver comigo. De preferência, todos os dias, fazer alguma coisa para que essa felicidade, então, aconteça. Por meio da minha ação, da minha atividade, do meu pensamento, do meu comportamento, daquilo que eu me nutro, daquilo que eu assisto, daquilo que eu leio, daquilo que eu realmente coloco em ação. Então, o bem-estar não pode existir só na cabeça, ele é uma combinação da gente se sentir bem, da gente ter relacionamentos construtivos, da gente ter propósito de vida, da gente ter engajamento e da gente realizar os nossos sonhos. Muitas pessoas são infelizes porque perderam a capacidade de sonhar. Muitas pessoas são infelizes porque não nutrem relações positivas, não tem rede de apoio para celebrar as alegrias e também ter o apoio na hora das tristezas, né, dos momentos adversos. Então, a felicidade é um construto, né? Não é um conceito único. Cada um pode ter percepções sobre a felicidade. Mas se eu entendo que ela é uma atividade, e que eu tenho que fazer a minha parte, que eu sou autorresponsável, e que eu não tenho que esperar quando, né, eu conquistar coisas, porque essa felicidade hedônica, a felicidade dos prazeres e dos desejos, mas que eu devo cultivar uma felicidade que passa por um contentamento e pelo um bem-estar. E isso eu tenho que promover na minha vida. E aí vem a neurociência. A neurociência falando que a felicidade é uma habilidade que o cérebro humano é capaz de aprender. Quando que eu ia imaginar que a felicidade era uma habilidade que o meu cérebro aprenderia a ser feliz? Para mim, isso foi uma virada de chave. Quando eu desenvolvo ações intencionais no meu cotidiano, e cada um sabe aquilo que lhe faz bem, e quando você pratica isso, você começa a mudar, inclusive, a sua mentalidade, o seu mindset, porque você começa a mudar as rotas neurais, que se antes estava focado na infelicidade, ou na tristeza, ou na reclamação, ou nas dúvidas, agora você desenvolve uma mente de contentamento, você desenvolve uma mente de gratidão, você desenvolve, você transforma, né, emoções destrutivas em emoções construtivas e positivas. E então, na base da psicologia positiva e da própria neurociência, existe aí o estudo das ciências das emoções, porque muitas vezes nós somos capturados pelas nossas emoções, capturados pela raiva, capturados pelo medo, capturados pela ansiedade.
E como a gente, então, cultiva, treina essa mente, para que essa mente nos ajude a ter atitudes e comportamentos mais pacíficos, mais serenos, mais sábios, né? E que tome decisões mais assertivas. E aí, passando por esse construto de felicidade baseada em Aristóteles e na psicologia positiva, teria muito mais para falar, mas a gente, né, tem que falar de dois assuntos importantes, né? Eu trago então agora a felicidade sobre a perspectiva do propósito. Então, o Martin Seligman, ele é psicólogo, ainda atua na Universidade da Pensilvânia, ele escreveu ali todo arcabouço, né, acadêmico da psicologia positiva, junto com Mihaly Csikszentmihalyi, e ele fala que o propósito é o caminho para a felicidade duradoura. Então, viver emoções positivas é muito importante, realizar é muito importante, ter engajamento é muito importante, nutrir relações positivas é muito importante, mas junto com tudo isso, a gente desenvolve o nosso propósito, porque ele vai nos dar o alicerce na nossa jornada para a felicidade duradoura. E aí aquele papo de que assim, a vida é assim, cinza, né? A gente só tem alguns pequenos momentos felizes, o resto é, né, uma vida corriqueira, sem experiência, né, do bem-estar e do contentamento. Ele fala que não, que a gente pode viver a felicidade duradoura. Eu adorei isso, né? Porque eu trabalho com o tema da felicidade sustentável. E duradouro e sustentável é algo que, então, é perene, mas não é algo que é perfeição. E isso eu queria já, né, esclarecer. Uma vida vivida com propósito, viver essa felicidade duradoura não significa que a vida é perfeita. Não existe vida perfeita. Nós, como seres humanos, precisamos entender a nossa vulnerabilidade e a coragem de aceitar que a gente vai errar, que a gente vai acertar, que a gente vai cair, que a gente vai se levantar, que vai ter dias melhores, que vai ter dias mais alegres, mais motivados e que vai ter dias, enfim, mais desafiadores ou mais tristes e que a gente vai sentir sim o medo, a raiva, mas que a gente não vai ser tomado pelas emoções. Porque quem tem um propósito enfrenta qualquer como, já é uma outra frase do Viktor Frankl. Então, que a gente possa descobrir o nosso propósito. Como, Shirley, eu vou descobrir o meu propósito? Bem, olhando para si mesmo, né? E aí a gente pensa que propósito é esse tema que todo mundo fala, mas que ele, ó, já foi falada há muito tempo. O Shakespeare já trouxe uma citação maravilhosa que nos dá muitas dicas de como revelar o nosso propósito. O propósito da vida é descobrir o seu presente, tudo que está dentro de você e como você pode utilizá-lo. E aí, antes da gente começar, eu estava conversando com o professor Luiz Fernando, foi meu coordenador em 2 universidades, e ele estava falando de Sócrates, né? E aqui a gente pode trazer Sócrates, porque Sócrates falou a máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Ninguém vai revelar o propósito por você, ninguém vai falar qual é o seu propósito, só você pode revelar. E ninguém, né, vai comprar um propósito, enfim, ele não está fora, ele está dentro da gente. E você conhece todo o universo particular, o infinito universo dentro de você. O que faz você acordar motivado? O que faz você acordar, né, e distribuir ao mundo o teu presente? O propósito é tudo que está dentro de você, o seu talento, as suas habilidades, os seus dons. E como você coloca esses dons, talentos, habilidades para servir o mundo. Então, quando a gente fala, né, de felicidade, a gente está falando de uma felicidade eudaimônica, porque é uma felicidade que contribui para o mundo. Não quer tirar do mundo, quer contribuir para o mundo, para a transformação da nossa realidade, da realidade das pessoas ao nosso redor, da realidade da sociedade. Então, o propósito é descobrir esse gift, esse presente. E aí,
colocar em ação. Então, lembra, conecta com felicidade porque tem a ver com atividade, tem a ver com ação no mundo. E aí a gente vai para esse outro conceito que vem do latim, né? É a intenção de fazer algo para o mundo, de viver uma vida plena, feliz, realizada. E não é desistir por existir, desistir por inércia. Isso daqui conecta completamente com a frase do Aristóteles, quando ele fala que a felicidade é uma atividade não está disponível para as mentes adormecidas. Então, eu preciso pensar sobre felicidade. Eu preciso intencionar e eu preciso agir, mas não numa busca desvairada, colocando, né, a cenoura na frente do coelho. Não é essa busca para fora. É uma busca interna, daquilo que eu posso conduzir ou posso oferecer, eu posso servir e contribuir. Com o quê? Com os meus talentos. Então, quando a gente fala de propósito, a gente está falando de pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Né, a gente trabalha tanto na SWOT, no marketing, aqui deve ter alunos do marketing. Então, análise do SWOT, pontos fortes. Mas a gente vai para os pontos fracos, para as ameaças, né? E também temos as oportunidades. Porém, o ser humano sempre tem um viés negativo e ele fica muito mais focado nos seus pontos fracos, naquilo, se achando insuficiente, achando que nunca é capaz, que nunca vai estar pronto, que nunca, né? Enfim, ele fica colocando, né, tantos obstáculos na sua jornada que a sua vida vai ficando apequenada. Por isso que ao perguntar, né, a você, em seu trabalho, você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que faz de melhor? E essa pergunta foi feita pelo Instituto de Pesquisa Gallup, a 4,5 milhões de entrevistados em 112 países. Olha só, sabe quantas pessoas têm a oportunidade de fazer todos os dias o que ela tem de melhor? Né? Quando perguntaram isso, eu vou chegar lá, né? Então as pessoas não vivem, não entregam o seu melhor. Apenas 38%, né? Aliás, perdão, quando o funcionário responde sim, ele apresenta 38% mais chances de trabalhar com alta produtividade. 44% mais chances de levar satisfação para o cliente. Tá? Então, quando a gente coloca o nosso melhor em ação, a nossa produtividade aumenta, a satisfação do cliente aumenta também. Entretanto, se eu perguntar para vocês acham que esse número é alto das pessoas que realmente usam seus pontos fortes aonde quer que estejam trabalhando? Quantos por cento dos funcionários das empresas acham que têm a oportunidade de fazer todos os dias o que faz de melhor? Será que vocês acham que esse número é alto ou baixo? Pode responder aí no chat. Professor Luiz Fernando me passa, né, Luiz? Gente, quando perguntaram para os funcionários se eles têm a oportunidade de fazer o seu melhor, apenas 20% responderam que sim. Então, significa que a gente tem 80% dos funcionários entregando a sua menor expressão. 80% entregando menos do que pode, florescendo menos. Por quê? Não está tendo oportunidade de fazer aquilo que veio fazer no mundo muitas vezes. E aí tem uma outra pesquisa que foi feita, né? Pessoas que se sentem engajadas no trabalho, apenas 13%. É um número muito baixo, né, gente? Você se sentir engajado, você realmente ter as suas habilidades de acordo com os seus desafios. Tem uma teoria, que é a teoria do estado de flow, que exatamente fala sobre isso. Quando eu tenho as minhas habilidades altas e os meus desafios altos, eu entrego melhor. E quando eu amo aquilo que eu faço, né, até de graça, se brincar. Mas isso é motivador. Então, nessa teoria do flow, a gente percebe que muitas vezes o que falta dentro de uma empresa é o colaborador estar no lugar certo, com os desafios certos, recebendo às vezes o treinamento
para que aquela habilidade também possa ser desenvolvida, para que ele entregue mais. Muitas vezes a pessoa, ela até está na empresa certa, porém ela está apática, ela está desmotivada, porque ela quer fazer mais e não está tendo oportunidades. Então, muitas vezes, não é mudar de empresa, às vezes é buscar esses desafios ou ter um gestor que compreenda que aquela pessoa pode entregar mais. E aí faz toda a diferença. Às vezes, acontece da pessoa estar numa empresa cujos valores não estão em congruência, não estão em sintonia. E aí a pessoa também não consegue render, porque acaba sendo, né, enfim, limitada, não tem oportunidades, mas porque mesmo os valores não estão em alinhamento. E aí essa pessoa não trabalha motivada, não acorda segunda-feira, né, animada, ou porque ela mesma desistiu dos sonhos dela. Tem uma pesquisa que mostra que os brasileiros têm desistido muitos dos seus sonhos. Então, 13% está trabalhando engajado e o resto está trabalhando desengajado. E as empresas querem a produtividade, as empresas querem maior, né, engajamento. Porém, essas empresas têm que olhar para os seus funcionários, têm que desenvolver uma gestão que enxergue realmente esse humano na sua frente e observe se ele tem condições de dar, né, se a empresa cria condições dele dar o seu melhor, se dele colocar os seus dons em atividade e revelar, né, a sua potencialidade. E aí, nessa pesquisa, agora da Purpose Work Global Report 2016, pessoas que trabalham com propósito, só 37%. Por isso, tanto o transtorno de ansiedade, por isso, tanto síndrome do burnout, por isso as pessoas estão trabalhando mesmo sentindo depressão. Às vezes, tem uma amiga que falou, eu vou para o banheiro, choro, limpo o rosto e volto a trabalhar. Então, um estado de sofrimento muito grande que as pessoas estão vivendo, porque às vezes ou está no lugar errado, ou, né, ainda não sabe qual é o seu propósito de vida. E aí, saiu essa reportagem com o tema de satisfação no trabalho. Uma pesquisa, né, na verdade, perguntando qual é a sua maior fonte de motivação. Saiu na Você SA. E olha só, 40% ter um propósito de vida. 30% acreditar nos próprios sonhos, ter sonho, correr atrás dos seus sonhos, realizar os seus sonhos. 11% inspirar colegas. 7% conquistar bens materiais. Imagina isso na modernidade, salário, conquistar bens materiais, né, vinha em primeiro lugar. Hoje as pessoas querem muito mais conexão, propósito, alinhamento de valores, porque elas sabem que elas vão acordar motivadas. Aí outros motivos, 7%, e deixar um legado, 5%, que tem a ver também com a questão do propósito. E aí, minha gente, eu conheci o Luiz, e ele faz parte dessa entrevista aí, A Força do Propósito, da revista Exame. E o Luiz me mandou essa foto, falou, Shirley, né, ele é diretor da EDP, essa né, organização, essa empresa de energia, que é portuguesa e está aqui no Brasil já há um tempo. Ele falou, olha, Shirley, saí na revista, humanização dá dinheiro, né, reduzidamente, né, conclui aí o Luiz com a sua ação dentro, né, da EDP. E o que aconteceu? O Luiz é um exemplo de quando a gente está alinhado ou desalinhado com o nosso propósito. O Luiz é engenheiro, estava trabalhando na empresa que ele queria, entretanto, ele estava murchando, ele não estava no lugar certo. E o presidente da empresa, o Miguel, ele realmente olhou para o Luiz e observou que ele tinha uma potência, que ele tinha, né, gostava de trabalhar com pessoas, que ele tinha uma banda, então que ele ia dar uma oportunidade para o Luiz trabalhar na transformação da cultura da empresa. E ele trocou o Luiz de lugar, sabe? Como uma peça de xadrez que é colocada no lugar certo. E esse rapaz, então, virou o braço direito do presidente, do Miguel,
virou o diretor de transformação cultural, fazendo trabalhos de endomarketing, criou o Instituto da EDP, fazendo ações de contribuição para o mundo e florescendo, né? Criou uma banda na empresa. Então, ele estava murchando, e essa frase foi do próprio presidente, que eu assisti numa palestra que eu conheci os dois. Então, do murchar para um florescer. Às vezes, apenas mudando uma posição, dando novos desafios para que a pessoa possa entregar a sua melhor versão. Então, quando a gente fala de propósito, a gente tem esse cuidado de falar que você também precisa se desafiar, que a empresa pode também contribuir com esses seus desafios. Eu tenho uma amiga que está indo para a Suíça, ela está trabalhando há 32 anos na Colgate, e ela recebeu, então, essa oportunidade de fazer um trabalho na Suíça. Ela está indo por agora, e ela está muito motivada. 32 anos de empresa, e ela vai para um outro país, e ela vai fazer um sabático, inclusive da família, mas o desafio do novo está deixando ela energizada, motivada. E é por isso que a ciência, né, da psicologia positiva, a ciência da felicidade ou a psicologia positiva fala que quando a gente descobre o nosso propósito, a gente traz sentido à vida e isso traz motivação. E que esse propósito influencia na decisão e no nosso comportamento. Se eu sei o que eu quero, se eu sei o que eu posso contribuir, então eu vou decidir, eu vou dizer sim para uma coisa que me faz bem ou vou dizer não para uma coisa que eu sei que não vai contribuir comigo, muda a minha ação no mundo. O propósito ou essa motivação vem de dentro, ninguém pode impor para você e vai além de você, porque você não quer isso para você. Você quer expandir, você quer transbordar. E aí tem uma frase da Marta Gabriel, que ela é muito conhecida no mundo digital, que ela fala, se não é para transbordar, eu nem pingo. Então, quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta esses comos, enfrenta as dificuldades, a gente se coloca no mundo, nessa arena, para entregar a nossa melhor versão. E quando a gente, então, descobre e consegue trabalhar com propósito, né, a gente tem muito mais essa motivação intrínseca, que é diferente nas campanhas de endomarketing, a gente fala do incentivo. O incentivo vem de fora, a motivação é de dentro para fora. E quando a gente, então, descobre o propósito e atua com ele no nosso trabalho, a gente tem mais motivação intrínseca, a gente vive com mais satisfação, e essa satisfação é um sinônimo de bem-estar. A gente, então, descobre o sentido daquele trabalho na vida de outras pessoas, do impacto daquele trabalho, né, na influência da sociedade. Imagine quem está aí descobrindo, né, quem descobriu a vacina, o impacto na vida das pessoas, ou não importa se é um impacto para a vida global das pessoas, mas o quanto o teu trabalho influencia positivamente a vida das pessoas, o quanto você contribui e diminui depressão. Então, o propósito no trabalho, segundo o Michael Steger, né, um especialista em propósito, ele fala que é maravilhoso descobrir o propósito e atuar com ele. Aumenta a motivação, aumenta a satisfação, aumenta o sentido de vida e diminui depressão. Olha que maravilha. E aí, eu tenho estudado, tenho levado palestras para as organizações e realmente é comprovado, né, pelas pesquisas, de que quando as empresas elas investem em programas de felicidade, não é em uma única ação ou uma única palestra, mas um programa que é possível mensurar o antes, fazer aplicações, né, fazer treinamentos, fazer intervenções positivas e depois mensurar também, né, para ver o quanto melhorou, né, ou quão motivados estão os colaboradores, o quanto melhorou o ambiente de trabalho, e vai muito além de colocar, né, escorregador, né, ou pintar as paredes coloridas, ou mesmo colocar pimbolim, né, sinuca, é muito mais do que isso. É colocar o humano na sua centralidade, é olhar para as pessoas e realmente compreender, né, o papel de cada uma delas. E é preciso que realmente haja uma gestão que entenda que desenvolver bem-estar, que desenvolver inteligência emocional, que desenvolver condições, né, nesse ambiente para que as pessoas floresçam,
né, é muito importante. Geralmente é top-down, né, tem que ser um programa cujo diretor, né, CEO, presidente da empresa realmente acredita nisso, porque é preciso dar passos largos, constantes, né, profundos, para mudar a gestão, uma cultura organizacional. E aí as pesquisas mostram que aumenta a produtividade em 31%, a retenção dos talentos, né, em 44%, a Gallup mostra, a ausência de doenças, lembram do Jeffrey Sachs, né, trabalhar com a felicidade, mitigar sofrimento. Então, é uma questão de segurança psicológica, sim, gente, diminui 66% de ausência de doença, de burnout, depressão, de ansiedade. Diminui o turnover em 55%. Então, é um investimento? É, mas traz resultados? Com certeza, dentro dessa base, né, que a gente está falando da felicidade. Uma felicidade que é cientificamente comprovada, que tem muitos artigos acadêmicos, muitos estudos da neurociência, muitos estudos da própria psicologia positiva. Cada vez mais essa ciência tem se expandido, ela é nova, ela é dos anos 2000 para cá. Então, a ciência nova dentro do campo da psicologia e que tem muito a nos dizer sobre como ver uma vida com sentido, com significado, uma vida com bem-estar, uma vida onde é possível cultivar emoções positivas e uma mentalidade de felicidade. E aí eu trago essa frase da Brené Brown, tem o Chamado para a Coragem, que é uma palestra dela no Netflix, tem o TED dela, que é muito famoso, um dos mais famosos, falando sobre vulnerabilidade, e ela fala que pessoas com propósito têm um senso de coragem para seguir o que faz sentido dentro de suas escolhas e não o que esperam dela. Lembra que coragem vem do coração, né? O coração em ação, digamos assim. E aí o propósito está ligado ao seu coração, o propósito está ligado àquilo que alimenta a sua alma, anima, né? Quando você está animada, porque a sua alma está entregando aquilo que ela veio fazer no mundo. E aí não tem espaço para tristeza, não tem espaço para depressão, não tem espaço, né, para paralisação pelo medo. Então, que a gente possa fazer escolhas. Se a felicidade é uma atividade, eu posso escolher as ações que eu quero trazer para a minha vida. Se o propósito é os meus dons em ação, eu preciso então revelar esses propósitos para realmente, se até agora eu não trabalho com eles, trazer eles à tona. E aí eu queria trazer aqui bibliografias, né, que é o Florescer, que é esse livro do Martin Seligman, que ele é a base da psicologia positiva, O Homem em Busca de um Sentido, que é do Viktor Frankl, daquela frase que eu falei para vocês, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, do livro da Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela fala do mindset fixo, mindset crescimento. Esse livro da Angela, ela foi aluna doutoranda aí do Martin Seligman, escreveu sobre garra, né, o poder da paixão e da perseverança. E eu gosto muito da mentalidade mamba, né, do Kobe Bryant, porque ele fala sobre a disciplina de você treinar todos os dias e cultivar aquilo que realmente você deseja. Bem, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou terminando aqui, né, um pouquinho, 10 minutos antes, mas a gente pode conversar um pouquinho mais. Se vocês quiserem, enfim, me encontrar no LinkedIn ou no Facebook, ou no Instagram, Felicidade _ Sustentável, tem muito conteúdo lá. Tem no YouTube 2 palestras, depois essa daqui também vai subir para o YouTube, né, conforme conversamos com o Luiz. Tem o site, então quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Quem quiser aprender mais sobre propósito, eu tenho um convite para vocês. Eu disponibilizarei aqui no chat. Deixa eu tirar aqui. Posso tirar essa tela já, gente? Todo mundo pegou aí os meus contatos? Quem não tem? Se sim, senão depois eu volto aqui. O que eu quero disponibilizar para vocês é aqui no chat um link, porque eu desenvolvi uma pesquisa, né? Eu e a minha querida Mary, e se vocês me ajudarem a entender, peraí, deixa eu
pegar o link aqui direitinho. O Mary está por aí, também pode me ajudar. Ah, aqui sim. O que eu queria, né, compartilhar com vocês uma pesquisa sobre a nossa palestra, e quem responder vai ganhar um e-book sobre propósito. Então, se vocês puderem, é rápido, uma pesquisa rápida, para eu entender o perfil, né, dos alunos universitários. Eu estava conversando com o Luiz, que eu fui convidada para dar aula numa pós-graduação lá de Santa Catarina, da Católica de lá, para falar sobre os pilares da psicologia positiva. Fiquei muito contente. E o sonho de trazer, né, um curso de extensão aqui para o Senac, baseado na ciência da felicidade, assim como o Tal Ben-Shahar fez em Harvard, a gente pode fazer em outras universidades. A Universidade, né, de Brasília já tem a disciplina de felicidade. Então, quem puder, né, preencher esse link, e no final desse link vai ter, então, no final da pesquisa, vai ter um link para vocês baixarem o e-book sobre propósito. E, Luiz, como é que tá? Tem perguntas? Como é que o povo se comportou aí? Olá, professora Chiles. Primeiro, parabéns aí pela palestra. Eu comecei, dei os primeiros passos para poder entender a relação entre propósito e felicidade. Eu ainda não tenho as palavras certas para explicar, mas uma coisa importante que você destacou, quando a gente fala de felicidade, não é algo passivo. Eu tenho que ter um esforço para alcançar a felicidade. E esse propósito muito contribui para essa motivação, para que você, então, realize esse movimento para a felicidade. Ou seja, felicidade não se restringe a um estado de espírito, necessita que você busque essa felicidade, ou seja, que você tenha uma ação efetiva para alcançar a felicidade, né? E aí o que você comentou, muito importante, né? Que nós temos essa responsabilidade, ou seja, não é uma responsabilidade da empresa somente, né? Ela contribui, é claro, mas não é uma responsabilidade que cabe somente a ela, né? De proporcionar a felicidade. A felicidade depende de você, inclusive de identificar, encontrar o seu propósito, né? Que vai te ajudar a te mover para caminhar cada vez mais, né? Ao encontro dessa felicidade. Então, é um tema bastante esclarecedor, né? Eu estou dando meus primeiros passos no tema, mas eu te agradeço muito, em nome do Senac, né? Te agradecemos muito. E com relação aos alunos, né, do Senac, também convidados, né, que nos assistem, não houve uma pergunta, né, mas eu acho que a gente pode, por exemplo, uma curiosidade, né, em termos de empresas, você conhece algum case, alguma empresa que hoje faz um trabalho, né, pensando nesse tema felicidade, ou até mesmo, né, você falou uma coisa muito importante, né, para que você também alcance a felicidade no trabalho, é importante que os seus valores estejam alinhados aos da empresa, ou ao contrário, né, mas usualmente é os valores nossos, né, que estejam alinhados aos da empresa. Então, hoje há um trabalho, alguma empresa que você poderia comentar com a gente que faz esse trabalho, né, de se preocupa efetivamente com a felicidade? Sim, Luiz. Eu acho que bem. Eu não sei se o Rodrigo Costa quer perguntar alguma coisa, depois você vê com ele. Ou, gente, quem quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui no chat também, tá? Bem tranquilo, bem à vontade. Eu conheço algumas empresas, Luiz, eu sei que esse tema, ele é meio que de vanguarda, apesar dele ser desde Aristóteles, agora que está se despertando para essa atuação dentro das organizações, e mais do que nunca, depois, pós-pandemia, né, vai ser necessário falar sobre essa segurança psicológica, né, e mitigar sofrimento. Então, eu sei do Hospital Anchieta de Brasília, que fez um programa extenso de 1 ano, do programa de felicidade. O SEIB, lá de Brasília, também atua com programas de felicidade. Eu dei um treinamento para a TB Forte por uma consultoria, e o meu módulo foi sobre inteligência emocional. Em breve eu vou voltar para essa mesma empresa para dar outro módulo.
a parte de gestão de pessoas. A empresa Mercor do Sul, inclusive os seus donos foram para Schumacher College, que é uma universidade que eu também fiz uma formação e que fui visitar lá. Estava fechado o chat, tá certo. E eles realmente modificaram uma empresa centenária que modificou toda a sua gestão, toda a sua cultura, tanto para sustentabilidade quanto para colocar esse ser humano aí no centro da discussão. A EDP tem também programas, não um programa de felicidade, mas muitas iniciativas ligadas aí à contribuição do bem-estar social, né, dos seus colaboradores. Inclusive, a gente está vendo alguma coisa, algum programa. Uma das ex-alunas da minha primeira turma da Universidade de Ibirapuera, a Fernanda, ela trabalha na EDP, inclusive fez uma formação das 7 habilidades, né, da felicidade comigo. Então, a gente tem o João Pacífico, que é presidente, o dono da Gaia Investimentos, ele também leva a psicologia positiva para essa organização. Eu dei um treinamento para a Unimed Blumenau, que também está com um programa de felicidade. Eu fui falar sobre economia para a felicidade. Então, a passos lentos, mais existentes, a felicidade ela vai tomando assumindo aí num campo de atuação muito interessante. Inclusive, ontem estreou na CNN um programa com o Evaristo Costa falando exatamente sobre a ciência da felicidade. Quando eu vejo esse tema tomando a mídia, né, entrando aí no mainstream, eu fico bastante feliz, porque há uma necessidade da gente trazer a felicidade sob a perspectiva da ciência. Cientificamente comprovado, né, que a gente pode mudar o nosso cérebro, que a gente pode cultivar emoções positivas, que a gente pode cultivar gratidão, que a gente pode treinar nossa mente, que a gente pode desenvolver atenção plena. E quando a ciência demonstra isso, né, para o Ocidente isso é muito importante, e as empresas começam, então, a trazer, né, esses programas. Google aplica Mindfulness, Vivo aplica programas de Mindfulness. Então, é muito importante a gente saber que as empresas estão começando a investir, né, nesse capital humano, porque estruturas, né, prédios, tudo isso pode existir, mas se não tiver pessoas engajadas, felizes ou pelo menos, né, satisfeitas com sua vida e com aquilo que fazem, os resultados não vão acontecer, né? Então, eu confio muito que esse tema vai crescer cada vez mais, né? Pela importância da gente cuidar das pessoas. O capital humano é muito importante, as pessoas vão perder empregos, vão ter que se reinventar, vão ter que se descobrir em novas habilidades e competências, e a inteligência emocional, então, alicerça todo esse pensar com sabedoria, essa tomada de decisão com sabedoria, e a psicologia positiva pode ajudar muito, ou no cultivo das emoções, ou na questão do engajamento, que daria para falar uma aula inteira de estado de flow e engajamento, ou uma aula inteira sobre propósito, enfim, com mais detalhes, com mais intervenções, com mais práticas, com perguntas que possam revelar esse propósito. Mas a dica aqui é que você olhe para seus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Coloque eles em ação. Peter Drucker, né, ele fala isso. As pessoas ficam preocupadas com os pontos fracos e não colocam energia nos seus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Como você pode potencializá-los ainda mais? E sabendo as suas forças de caráter, os seus pontos fortes, né, seus talentos, aquilo que você fazia na sua infância com muita facilidade, que você nasceu para fazer, aí você cria força, motivação intrínseca, como a gente falou, né, para seguir adiante e para fazer escolhas e para atuar para a sua felicidade, porque quando você fica feliz, as pessoas ao seu redor também sentem isso. Eu estava assistindo uma palestra da Laurie Santos, que ela é da Universidade Yale, ela fala, a felicidade é contagiante. Você quer mudar o ambiente? Opa, vai desconectar em 5 minutos, Luiz, é isso? Então, estamos finalizando? Não, fique tranquila. Não? Tá.
Então tá bom, tomei um susto que apareceu essa mensagem aqui para mim. Deixa eu até reconfigurar isso aqui, peraí. Tá Eu bom, também deixa vi eu essa ver, estou mensagem. lendo aqui a pergunta do Rodrigo. Nosso trabalho seria o reflexo do nosso dia a dia. Acredito que devemos ser no trabalho como se estivéssemos em casa. Muito importante essa sua colocação. Obrigado, Rodrigo. Como eu estava falando, eu estava assistindo um webinar da Laurie Santos e do Paul, ai, perdão, do Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, que cunhou o termo, e eles estavam falando isso. É muito importante a gente desenvolver essa conexão social e que é muito importante a gente saber que por meio dessas nossas ações intencionais, dessa coisa que o Luiz falou, né, que a gente é responsável pela nossa felicidade, pelas nossas estratégias, ele fala que a felicidade é contagiante. E então a gente volta para aquilo, é de dentro para fora. Você quer motivar ou contagiar as pessoas na sua casa? Então começa com você, desenvolvendo emoções positivas, desenvolvendo bom humor, fazendo coisas que já te relaxam, que te tragam bem-estar. E aí, a partir de você, as pessoas ao seu redor também. E eles falam que na empresa também. Então, um gestor quer que o seu grupo seja motivado, então também trabalhe sua automotivação. Também proporcione, né, às pessoas esse conhecimento de que sim, você também tem um trabalho significativo, de que você se sente pertencente, de que esses valores estão alinhados, que você quer fazer a diferença, de que você não está acomodado. Então, que isso também vai gerar, né, o contágio da felicidade nas outras pessoas. Né? Assim como o bom humor, a alegria é contagiante, a felicidade também é contagiante. E aí eu, né, tenho aquela frase do filme Natureza Selvagem, né, que ele fala que a felicidade só é real quando é compartilhada. Então, que a gente possa compartilhar esse estado interno, que também é um estado de espírito, mas que é um estado que eu cultivo e não que eu espero, que eu não sou passiva, mas que eu sou ativa, não por uma busca desenfreada de felicidade, mas talvez uma busca pelo quem eu sou, que eu tenho de melhor, quais são os meus, né, gifts e presentes para entregar para o mundo. E aí eu trabalhando com isso, eu vou me motivando, aí eu vou contagiando, aí eu vou, né, florescendo, e aí o mundo precisa de pessoas florescendo, gente. Então, o Martin Seligman, às vezes, ele nem usa a palavra felicidade, ele usa a palavra florescimento, porque tem a metáfora da própria semente, que faz com que a gente cuide da semente. Eu tenho que dar água, eu tenho que dar a luz, né, na quantidade certa, eu tenho que cultivar, cuidar, né? Então tem uma ação aí, cultivar, cuidar, e aí ela cresce, ela floresce, né? Ela contagia ou ela cumpre a sua função. Quem veio para ser laranja, que seja laranja, quem veio para ser, né, mexerica, que seja mexerica, quem veio para ser artista, que seja artista, quem veio para ser professor, que seja professor, mas que seja o melhor professor, o melhor artista, por entregar o seu melhor. Eu acho que é meio que por aí. A Mary quer fazer uma pergunta, é isso, Mary? Mary, eu disponibilizei o chat, Mary. Ah, gratidão pela palestra. E eu achava que vivi o meu propósito, e depois que revelei como viver o meu propósito para o mundo, a minha vida está muito feliz. Quero agradecer. Gente, a Mary fez a minha imersão, né? Olha que legal, Mary, ainda aprendeu como potencializar a equipe. Ela fez a minha imersão de propósito e força de caráter, e aí ela revelou aí o que ela tinha que fazer, está fazendo, e já está recebendo, assim, né, Mary? Ela me contou que vai dar mentorias, vai ter mentorandas, então, olha só, quando a gente realmente desperta, né, e tem a coragem de colocar aquilo que a gente veio fazer no mundo para as outras pessoas, as pessoas estão precisando, né? Ai, que bom, Mary, gratidão pelo seu feedback, né? A gente está aqui. Eu também, eu sempre gostei de dar aula, o Luiz Fernando me conhece, né? De duas faculdades, enfim, eu gosto de sala de aula.